Hoje, domingo, 13 de fevereiro, entra no ar neste momento um pré-jogo com giro de notícias. Hoje o vídeo será um pouco mais robusto aqui para vocês que acompanham o canal do TF. Hoje, às 20 horas, lá em São Luís do Maranhão, nós teremos Botafogo e Vasco da Gama. O Glorioso, neste momento de transição, sem técnico, Lúcio Flávio será o comandante da equipe alvinegra em uma partida contra o Vasco que deve estar, engasgado com o Botafogo desde a última Série B, quando nós goleamos a equipe Cruz Maltina em São Januário. Os torcedores eu tenho certeza que estão. Mas hoje será um jogo em que para o Botafogo terá um peso, digamos que de uma vitória, para o time entrar ali no caminho para a classificação no G4 do Campeonato Estadual. Está bem encaminhado, tem vencido as equipes pequenas, à exceção da primeira partida contra o Boa Vista, e hoje será o primeiro jogo do Alvinegro sem o técnico Enderson Moreira. Aí você vai me perguntar, TF, como eu vou assistir esse jogo de hoje? Simples. No OneFootball, que é parceiro do canal do TF, você poderá assistir essa partida pagando a módica quantia de R$ 27,90. Pô, TF, pagar para ver o jogo? Sim, gente. A única maneira de você ver a partida entre Botafogo e Vasco é pagando. Ou através do pay-per-view do Campeonato Carioca, ou, caso você queira, pagar apenas por esse jogo no OneFootball. É um aplicativo completo, é um aplicativo onde você tem as estatísticas do Campeonato Carioca, notícias, além de outros torneios, por exemplo, como o Campeonato Alemão e também o Japonesão da Massa. Você pode assistir o jogo. Se você não quiser pagar a quantia de R$ 27,90 e depois da peleja quiser aqui acompanhando a nossa live pós-jogo, assistir também os melhores momentos, você também poderá. É só você baixar o OneFootball, link na descrição. É o aplicativo mais completo do mundo a respeito de futebol. Recomendo, baixem aqui, vocês também ajudam o Botafogo e o canal do TF aqui embaixo. Como disse anteriormente, Botafogo e Vasco hoje às 20 horas, lá em São Luís do Maranhão, aproximadamente 12 mil ingressos já foram vendidos. Botafogo terá praticamente a mesma equipe que perdeu para o Fluminense, à exceção de Matheus Nascimento, que tomou seu terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Raí deverá ser a novidade do Lúcio Flávio, técnico interino do Botafogo. O Glorioso deverá ir a campo hoje com Gatito Fernandes, Daniel Borges, Carly, Canu e na lateral esquerda, Jonathan ou Hugo. A tendência é que seja o Hugo, meio-campo formado por Barreto, Fabinho nas extremas, Luiz Fernando e Diego Gonçalves, Raí por dentro e o Erisson no comando de ataque. O Glorioso precisa dessa vitória até mesmo para ficar com um clima mais tranquilo em relação aos acontecimentos dos últimos dias. Claro, a saída do Enderson Moreira balançou um pouco o vestiário ficou um pouco triste. É um técnico que os jogadores gostam bastante, ele deixou ali um bom ambiente dentro do estádio Newton Santos. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival, chamo meu amigo Léo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago, pessoal do canal, vamos falar então do Vasco projetando esse duelo contra o Botafogo domingão no Maranhão. Rimou, né? Mas enfim. O Vasco é o líder do campeonato e tem o melhor ataque. Pode parecer chover no molhado, mas é preciso dizer. Tem que tomar cuidado com o ataque do Vasco, sim. O Raniel tem sido camisa 9, referência no ataque, mas ele não é aquele centroavantão pesado que fica plantado lá na área o tempo todo, não. Ele se movimenta e essa mudança de posição abre espaço para outros jogadores, tanto da ponta quanto do meio, e também pode confundir a marcação, levando um zagueiro junto e clareando um espaço. A defesa do Botafogo se confundiu e errou muito no jogo contra o Madureira, em que o Pipico se movimentou muito. E o Raniel é bem mais novo do que o Pipico. Então é preciso ficar atento nessa movimentação do Raniel, sim. O Gabriel Peck tem jogado bem, tem feito um bom campeonato carioca. Ele varia muito dos dois lados, então também é uma movimentação que a defesa precisa ficar de olho para evitar também ser pega de surpresa. Ali no meio, o time do Vasco tem dois volantes que fazem funções bem diferentes. O Matheus Barbosa está substituindo o Yuri, que o próprio Zé Ricardo já falou que tem uma função de pegada que nenhum outro jogador no elenco tem. Eu concordo. O Matheus, em outros clubes, até era um volante de um pouco mais de chegada, para aparecer perto da área. Tem uma ótima finalização de fora da área, que o Botafogo também precisa tomar cuidado. Mas no Vasco ele tem de fato substituído o Yuri. E às vezes aparece recuado lá na linha de defesa, para ajudar uma saída em 3 zagueiros, na teoria, né? Os 2 zagueiros e ele de volante, o que libera os 2 laterais. E aí, nessa circunstância, que é mais de saída de bola do que o jogo inteiro, mas nessa circunstância o Vasco fica um pouco parecido com o que foi o Fluminense do último duelo na quinta-feira. Mas basicamente isso só acontece mesmo
na saída de bola. Ele volta, apoia para liberar os laterais. E o outro volante, o Juninho, ele aparece muito lá na frente. Então tem que tomar cuidado também com essa chegada do Juninho, que normalmente aparece como um segundo homem de meio campo em vez de segundo volante. Tem que ficar de olho, claro, no Nenê, que é o cara que mais tem participações diretas em gols nesse campeonato estadual. Tem 4 gols, é o artilheiro e deu 2 assistências. Então tem que evitar que ele chegue na área, porque tem boa finalização, e também que ele distribua passes. Ah, Léo, o Vasco não tem nada de ruim, então só coisa boa? Tem, claro que tem. Principalmente a lateral direita. O Everton, que fez boa partida ofensiva contra a Portuguesa, está suspenso. Vai jogar no lugar dele o Léo Matos. E aí vocês vão lembrar, na partida lá de São Januário, no segundo turno da Série B do ano passado, deitamos e rolamos em cima da avenida que ele deu. E ele muito possivelmente vai dar de novo, porque tem esse problema na marcação. Para comentar um pouquinho sobre uma história, um fato bem impactante sobre Botafogo e Vasco, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Vale aí, Léo. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo do Memória Alvinegra, também sou membro da equipe do canal do TF e hoje eu tô aqui para falar com vocês nesse pré-jogo sobre Botafogo e Vasco, o clássico da amizade, válido por mais uma rodada do Campeonato Estadual de 2022. É importante que o Botafogo entre ligado, que o Botafogo consiga passar nesse segundo grande teste, nesse segundo clássico, porque na partida anterior contra o Fluminense, o Botafogo deixou muito a desejar, jogou muito abaixo do que a gente sabe que o Botafogo pode jogar. Então eu espero que o time entre ligado, faça um bom papel e possa vencer a equipe do Vasco em São Luís, no Maranhão, no estádio Castelão. Vou trazer para vocês aqui algumas curiosidades agora. Se você for levar em conta, os jogos oficiais são 313. Mas se você for levar em conta todos os jogos, inclusive de torneios que não existem mais e que não estão computados nos grandes sites, nos grandes portais, são 358 encontros entre Botafogo e Vasco. E se você for comparar com o Clássico dos Milhões, com o Clássico Vovô, com o Clássico da Rivalidade, o Clássico da Amizade foi o clássico que menos aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Botafogo e Vasco se encontraram um pouco em comparação com outros clássicos do Rio de Janeiro. Mais uma curiosidade aqui para vocês, essa talvez todos conheçam, é o artilheiro do Botafogo no clássico contra o Vasco. Vestindo alvinegro, o maior artilheiro contra o Vasco é o Quarentinha, marcou 17 gols contra a equipe do Vasco. A outra curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui tem a ver com o local onde Botafogo e Vasco vão se encontrar nessa rodada. Lá no início da minha participação, eu disse que Botafogo e Vasco jogam em São Luís, no Maranhão. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que Botafogo e Vasco jogam fora do Rio de Janeiro. Botafogo e Vasco já se enfrentaram em Mesquita, na Baixada Fluminense, Niterói, Volta Redonda, Aracaju, Brasília e Ipatinga. Então São Luís vai entrar nesse grupo de cidades fora do Rio que receberam o clássico da amizade. Essas são as curiosidades que eu queria trazer para vocês aqui. Leonardo Araújo, para o canal do TF. 20 horas, São Luís, Maranhão, pay-per-view do Campeonato Carioca ou pelo OneFootball pagando ali R$ 27,90, vocês poderão ver Botafogo e Vasco. Para abrir o giro de notícias, chamo o Pedro, fazendo o resumão do Botafogo em inglês. Fale aí, Pedrão. Fala, Thiago. Hello there, supporters of Botafogo. Thanks for watching, first of all. And then second of all, there's no way I can tell you everything that happened this week because a lot has happened since Monday. We played the game against Nova Iguaçu. We won 2-0 with a wonder goal from Matheus Nascimento. And then on Thursday, we had a pathetic loss against Fluminense in a game that we started winning and then the team just stopped playing. Anderson Moreira got sent off with a red card. And then less than 8 hours later, we find out that the Anderson Moreira is no longer the manager. John Textor came in and completely reformulated the entire football staff, from coaching staff to directors. Everybody is either gone or sent to work somewhere else within the club. Director Eduardo Freeland is now working with the academy. Him and John Textor
and President do Sérgio Melo are going to London to visit the Crystal Palace's academy, so we can use that as a base for Botafogo's academy. And John Textor is also on the lookout for a new manager. But that's all I can tell you. If you want to know more, go check out my channel, Glorious Botafogo. The link's going to be in the description. Thank you guys very much, and I'll see you there on my channel. Galera, vamos lá às notícias de ontem, né? Primeiro, eu quero fazer uma correção, uma retificação. Como eu tenho esse lado, né, de prezar pela veracidade das informações, quero corrigir algo que eu falei na live do DEP e depois isso acabou virando ali em notícia. O contrato de Botafogo e Volt já está assinado. Porém, este final de semana, o comitê de transição, mais John Textor, estão todos analisando tudo. Tá sendo aquele pente fino em tudo que o Botafogo tem. E decisões importantes serão tomadas. De quais contratos continuarão, quais contratos não continuarão. E o da Volt também é um destes que está sendo reavaliado. Se ali, nesse último papo, nesses últimos momentos, chegarem em um denominador comum e verificarem que, olha, não é isso que a gente quer, a gente vai romper com a Volt, mesmo com o contrato assinado, mesmo com tudo sendo produzido, a gente não quer a marca, vai cancelar o contrato. Isso pode acontecer. Gente, só para deixar claro alguns pontos, né, que eu acho que ainda não foram bem explicados. Qualquer tipo de contrato rescindido agora, ainda com o BFR, as dívidas continuarão com o BFR. Se algum desses contratos que estão sendo reavaliados, ou de patrocinadores, no caso da Volt, ou de jogadores e etc., caso aconteça uma rescisão, estou colocando em modo geral, o Botafogo colocará isso dentro do regime centralizado de execuções. E ali, 20% das receitas serão destinados para o pagamento dessas prováveis rescisões contratuais. Então é algo bem parecido com o que aconteceu com o Cruzeiro quando rescindiu alguns contratos. Só deixando bem claro este ponto para vocês entenderem melhor. Então, só uma retificação. Eu falei na live do DEP que tinha tido a anuência do John Textor, ainda não teve, para que ela seja a fornecedora de material esportivo do Botafogo. Então, só para a gente corrigir a informação, passar da maneira mais correta para vocês, porque meu trabalho é com a verdade. E um dos membros do comitê de transição do Botafogo, o Tairo Arruda, foi em sua conta no Twitter e contestou uma fala do PVC dentro do programa Seleção Sport TV. Segundo o jornalista do Grupo Globo, o John Textor, ele tinha definido ali a situação do Eduardo Freeland, ele ser rebaixado, segundo o comentarista, por ele não falar inglês. E segundo o Tairo Arruda, isso não aconteceu, abro aspas para o membro do comitê de transição. Muito sem sentido isso. John Textor adora o Freeland, deu a ele uma promoção. Sobre não falar em inglês, também sem sentido. Para John Textor, língua nunca será critério eliminatório. John tem fortes opiniões sobre futebol e decidiu baseado em suas convicções. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um pré-jogo com giro de notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta com a live pós-jogo ou a qualquer momento, caso aconteça alguma informação sobre a estrela solitária de General Severiano. Um beijo, tchau, tchau e fui! Tamo junto sempre, fogo neles, valeu!